Trigêmeos pobres surpreendem rico com um pedido chocante e ele revela segredo impactante. Na enorme metrópole de São Paulo, onde os arranha-céus pareciam tocar o céu e o barulho incessante da cidade ecoava pela vida acelerada, Rafael, um milionário solitário, caminhava pelas ruas deslumbrantes de seu antigo bairro. Ele tinha tudo: carros luxuosos, uma casa espetacular e um futuro garantido. Mas sua alma estava vazia, perdida em meio ao luxo que o cercava. Era um homem cercado de coisas, mas atormentado pela solidão. E foi nesse dia comum, em que Rafael decidira dar um passeio e esquecer os negócios, que o inesperado aconteceu. No canto de uma calçada, avistou 3 crianças, trigêmeos, um fio de esperança e desespero em forma de gente. Alex, o sonhador com olhos brilhantes e imensos, Bruno, o pragmático, com um olhar sério e calculador. E Clara, a esperançosa, que desenhava corações na poeira. O olhar daquela garotinha provocou algo que ele não sentia há anos, um aperto no peito. Em um momento cheio de tensão e surpresa, os trigêmeos se aproximaram e, com a ousadia de quem não tem nada a perder, fizeram um pedido que deixou Rafael atônito. Eles queriam que ele usasse sua fortuna para ajudar a comunidade carente do bairro. Por favor, faça algo de bom. As pessoas precisam de você, disse Alex, com a voz embargada. O que eles pediam era chocante, quase irreal. Ele não conhecia aqueles meninos. Ou será que conhecia? Enquanto falava com eles, um feixe de memórias o envolveu. Lembrou-se de um amigo de infância, Miguel, que havia desaparecido misteriosamente. Miguel que havia lhe mostrado o significado da amizade, o valor da lealdade e a beleza dos sonhos. Com uma dor crescente em seu coração, Rafael percebeu que aqueles trigêmeos eram os filhos de Miguel. Lembrou-se de um pacto, um esboço de promessas que um dia fizeram. Agora, uma dívida estrondosa pairava sobre a cabeça das crianças. No fundo, uma sombra se formava. Os olhos brilhantes de Clara refletiam uma preocupação que ele conseguiu entender. Miguel havia contraído dívidas perigosas com uma gangue local. E agora, um líder implacável daquela gangue estava à espreita, pronto para cobrar o que lhe era devido. O peso da responsabilidade agora recai sobre Rafael. Como ele poderia salvar aquelas crianças e, ao mesmo tempo, encarar os fantasmas de seu passado? Ele sentiu um nó na garganta, um tremor nas mãos. O que deveria fazer? Usar sua fortuna para salvar a comunidade? Enfrentar a gangue? A vida estava prestes a dar uma reviravolta que ele nunca imaginou. E em meio a isso tudo, a pergunta ecoava em sua mente. Seria possível redimir-se? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava perdido em seus pensamentos, tentando processar o pedido dos trigêmeos. O calor do dia parecia ainda mais intenso enquanto ele olhava para aqueles rostos inocentes, cada um carregando um fardo que não deveria ser deles. O choque era palpável, um aperto no peito que o fazia querer agir, mas a dúvida o consumia. De repente, um grito cortou o ar, gelando o sangue de todos ao redor. Socorro! Ele está aqui! Uma mulher se jogou sobre eles, os olhos arregalados de pavor. Era Maria, a vizinha que sempre se preocupava com os meninos. Ela tinha visto algo que a deixava desesperada. Rafael olhou para os trigêmeos e, num piscar de olhos, tudo mudou. O que Maria disse deixou sua mente girando. O líder da gangue, ele está na esquina. Ele veio cobrar a dívida do Miguel. O pânico na voz dela era contagiante.
Os olhos de Clara se encheram de lágrimas e Alex apertou a mão da irmã. Bruno olhou para Rafael, esperando que ele tivesse uma solução, uma resposta. Mas, antes que Rafael pudesse reagir, uma sombra apareceu. Um homem imponente, com tatuagens cobrindo os braços e um olhar que parecia perfurar a alma. Era Tadeu, o famoso chefe da gangue. O coração de Rafael disparou. Lembrou-se do que Miguel sempre lhe dissera sobre Tadeu. Ele não era alguém com quem se mexer. E as crianças, elas não tinham culpa. "Cadê o meu dinheiro, Miguel? Você prometeu que pagaria!" Tadeu gritou, sua voz ecoando como um trovão pela rua. A multidão começou a se afastar, temendo o que poderia acontecer. Rafael se sentia pequeno, impotente diante de um monstro que parecia pronto para devorar tudo ao seu redor. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, uma figura inesperada surgiu do meio da multidão. Era a Ana, a esposa de Miguel, que todos acreditavam estar desaparecida junto com ele. Os olhos dela estavam cheios de dor, mas também de uma centelha de determinação. "Tadeu, eu sei onde está o dinheiro. Não machuque as crianças." Sua voz estava firme e a cena congelou por um instante. Rafael ficou em choque. Ele não sabia que Ana ainda estava viva, e muito menos que ela sabia de alguma forma sobre as dívidas de Miguel. O que aconteceria agora? Ele sentia que a revelação o atingiu como um soco no estômago. Miguel havia retirado Ana da vida deles por uma razão. E se ela soubesse mais do que estava dizendo? "Você está louca, Ana. O que você sabe sobre isso?" Tadeu respondeu, fúria estampada em seu rosto. A tensão era tão forte que se poderia cortá-la com uma faca. As crianças apertaram as mãos uma da outra, enquanto Rafael sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Era tudo um grande nó, um quebra-cabeça, onde cada peça era cheia de segredos que ele nunca imaginou que existissem. Miguel não era apenas um amigo perdido, ele tinha um passado que Rafael a vida inteira ignorou. E agora, essa verdade estava ameaçando desmoronar tudo com que ele havia construído. A multidão murmurava, e ele podia sentir os olhares curiosos se voltando para eles, como se fossem o centro de um espetáculo mórbido. Ele precisava fazer algo, mas qual seria o passo certo agora? O que a presença de Ana significava para a segurança das crianças? "Pare tudo!" Rafael gritou, sua voz ecoando na rua. Ele não sabia como sair daquele labirinto, mas uma coisa era certa: a vida dele nunca mais seria a mesma. As respostas estavam mais próximas do que ele imaginava, mas a essa altura, ele se perguntava se estava preparado para escutá-las. E naquela fração de segundo, tudo o que ele conhecia podia desmoronar, desafiando cada escolha que havia feito até então. Rafael estava paralisado. As palavras de Maria ainda reverberavam em sua mente. A tensão na rua ficou densa, como se o ar estivesse prestes a estourar. Os olhos de Tadeu, furiosos, se fixaram em Ana. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As mãos dos trigêmeos estavam entrelaçadas, quase como se quisessem se proteger de algo que não podiam compreender. "Saia da frente, Ana. Você não sabe com quem está lidando." Tadeu atendeu ao chamado da raiva, avançando, passos pesados e ameaçadores. A multidão parecia hipnotizada, incapaz de se mover, mas Rafael, num impulso quase instintivo, deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o líder da gangue. "Espere!" Sua voz saiu mais firme do que o que sentia. "Eu vou ajudar, mas não machuquem as crianças." A adrenalina pulsava em suas veias. Os olhos de Alex estavam arregalados. Os de Bruno carregavam uma seriedade que fazia Rafael sentir um desespero profundo. "E como pensa que vai fazer isso?" Tadeu zombou. Seus trejeitos revelavam um desprezo evidente. "Você é só um rico covarde que vive escondido atrás de suas paredes. As dívidas precisam ser pagas." Enquanto isso, Ana não recuava. Seus olhos estavam fixos em Tadeu, e sua voz tremia, mas ela continuava a falar. "Tadeu, ele não sabe da verdade. Miguel não era só um amigo para ele. Ele te enganou." As palavras dela caíram como uma bomba.
A multidão sussurrou e Rafael sentiu o sangue disparar em suas têmporas. Do que você tá falando, mulher? Tadeu exigiu. Sua expressão misturava confusão e raiva. Você tá louca? Não, eu tô falando da verdade. Ana respirou fundo. O medo não a impediu. Miguel, ele não desapareceu. Ele estava vivo. Ele sempre esteve. Ele foi quem me mandou pra longe. Pra proteger a nossa família. Ele tomou um caminho que não deveria, Tadeu. Por sua causa. O silêncio se instalou, pesado. Os rostos na multidão agora estavam colados no que acontecia. Rafael estava em um nevoeiro, ligando as peças. Miguel não só deve ter estado ligado à gangue, mas também teve um papel na proteção de Ana. E em um instante, uma revelação diferente lhe veio à mente. E se Ana fosse a verdadeira responsável pela dívida? E se ela tivesse manobrando as peças? Você está dizendo que Miguel, ele estava comigo? A voz de Rafael soava como uma pergunta, mas também era uma acusação. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O passado de Miguel não era o que pensava. Começou a se sentir como uma marionete em um jogo que não compreendia. Ana olhou para ele, a fragilidade à vista. Ele me amava. O que ele fez foi nunca trair a sua confiança, Rafael. Ele sempre falou de você. E eu não posso deixar que você não saiba a verdade. Miguel, ele confiava em você. Nesse momento, enquanto Rafael processava o torrente de emoções, uma onda de pânico surgiu. Os olhos de Tadeu passaram de raiva à concentração. Ele sorriu de um jeito sinistro, e Rafael percebeu que a situação estava se destruindo. Tadeu estava planejando algo. Cala a boca! Tadeu gritou para Ana. Ele sacou uma arma e tudo virou um borrão. Rafael sentiu um gelar na espinha. O mundo em volta estava girando. Os gritos da multidão apenas um eco distante. Com um movimento rápido, Tadeu apontou a arma diretamente para os trigêmeos. Eu vou levar eles. Se você não me der o que eu quero, suas cabecinhas vão voar. Cada palavra de Tadeu era uma faca no coração de Rafael. Ele não sabia o que fazer. O olhar de Clara de terror congelou sua alma. Então, algo mudou. Uma voz familiar ecoou em sua memória. Era Miguel. Miguel sempre dizia: sobreviva para aqueles que você ama. E agora, enquanto a adrenalina pulsava, ele se lembrou que tinha que agir. O nó na garganta se apertou. Não, parem! Eles não têm culpa! Gritou, e a imagem da vida que construíra começou a se desfazer em fragmentos. O que ele não sabia era que as verdadeiras intenções de Ana poderiam não ser apenas as de proteger os filhos, mas de usar a situação para um plano que ele nem imaginava. A tensão moral, o medo e a força do passado confrontavam o presente em um duelo sombrio. O que aconteceria a seguir? Rafael estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais obscura do que qualquer mentira. Rafael estava paralisado. As palavras de Maria ainda reverberavam em sua mente. A tensão na rua ficou densa, como se o ar estivesse prestes a estourar. Os olhos de Tadeu, furiosos, se fixaram em Ana. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As mãos dos trigêmeos estavam entrelaçadas, quase como se quisessem se proteger de algo que não podiam compreender. Saia da frente, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Tadeu avançou, passos pesados e ameaçadores. A multidão parecia hipnotizada, incapaz de se mover. Mas Rafael, num impulso quase instintivo, deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o chefe da gangue. Espere! Sua voz saiu mais firme do que o que sentia. Eu vou ajudar, mas não machuquem as crianças. A adrenalina pulsava em suas veias. Os olhos de Alex estavam arregalados, e Bruno encarava Tadeu com uma seriedade que poderia cortar o ar. E como pensa que vai fazer isso? Tadeu zombou, desprezo evidente. Você é só um rico covarde que vive escondido atrás de suas paredes. As dívidas precisam ser pagas. Ana não recuava, seus olhos estavam fixos. Tadeu, você não sabe da verdade, Tadeu. Miguel não desapareceu. Ele estava aqui, escondido. Ele só queria proteger a família. As palavras dela caíram como uma bomba. A multidão murmurou.
Rafael sentiu o coração disparar. Miguel sempre procurou proteger a família. Mas a verdade agora detonava novas dúvidas em seu peito, e a tensão subia como um vapor. Você está dizendo que Miguel ainda está vivo? Rafael gritou, confuso. As pessoas reagiram, algumas murmurando, outras trocando olhares nervosos. O que era essa história? Como ele não soube disso? Nesse instante, Tadeu sorriu com um olhar em sua garganta. Mas antes que ele pudesse agir, alguém na multidão gritou: "Completo, tá atrás de você!" O rosto de Tadeu se virou e, de repente, uma sombra a passos pesados se aproximou. Era Miguel, como um fantasma, surgindo do nada. Ele era um espectro assombroso, mas seus olhos estavam vivos, cheios de intensidade. "Eu estou aqui!" Um choque absoluto tomou conta da cena. A multidão parou, surpresas preenchendo os rostos. Rafael olhou incrédulo, sem conseguir processar. "Mas, como isso é possível?" Sua voz mal escapou. Miguel fez rapidamente um sinal para que as crianças ficassem atrás dele. "Desculpe por tudo, Rafael. Eu não queria que você estivesse envolvido." A tensão no ar era palpável. Os trigêmeos, por outro lado, estavam paralisados, olhando para o pai com uma mistura de amor e confusão. Você estava vivo?" A incredulidade dominava Rafael. O que mais ele não sabia? "Era para ter sido um plano para proteger vocês", Miguel respondeu, e tudo parecia tão surreal. Mas a preocupação em seu rosto era grave. "Eu não posso deixar que eles façam mal à minha família. Tadeu, ele está fora de controle." "Mas você não me contou. Por quê?" Rafael gritou, lutando contra a raiva que borbulhava. "Eu também sou parte disso." Tadeu, por outro lado, começou a rir, uma risada sombria e cheia de desdém. "Olha a diversão, Miguel. Você arruinou tudo. Agora, o que você vai fazer com suas crianças? Chegou a hora de definir. Vou levar o que me pertence." Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de repente cortou o ar. Um carro bateu na esquina, fazendo a multidão entrar em pânico. As vozes se misturaram. Em um grito coletivo, Rafael ficou sem palavras e sentiu um arrepio na nuca. Ele olhou para Miguel, uma conexão profunda se formando, enquanto a realidade se despedaçava. Tinha algo errado nesse retorno. Ana, percebendo que a conexão entre os homens estava mais pesada do que imaginava, sussurrou para Rafael: "Não confie nele, ele esconde mais do que você pensa." Rafael engoliu em seco, o pânico no ar o envolvia. O que estava acontecendo? O que ele não sabia? Ele precisava de respostas, e a vida de todos estava em jogo. A explosão do carro eram como as primeiras peças de um jogo que se tornava mortal. Rafael olhou para Miguel e Tadeu, a expectativa e o desespero se misturando em um só momento. As respostas estavam ali, mas a verdade poderia arrastar todos. O que aconteceria agora? Ele sentiu que nada poderia voltar a ser como antes. As revelações estavam a uma fração de segundo de se manifestar, e tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Rafael estava paralisado. As palavras de Maria ainda reverberavam em sua mente. A tensão na rua ficou densa, como se o ar estivesse prestes a estourar. Os olhos de Tadeu, furiosos, se fixaram em Ana. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As mãos dos trigêmeos estavam entrelaçadas, quase como se quisessem se proteger de algo que não podiam compreender. "Saia da frente, Ana! Você não sabe com quem está lidando." Tadeu avançou, passos pesados e ameaçadores. A multidão parecia hipnotizada, incapaz de se mover. Mas Rafael, num impulso quase instintivo, deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o chefe da gangue. "Espere!" Sua voz saiu, mais firme do que o que sentia. "Eu vou ajudar, mas não machuquem as crianças." A adrenalina pulsava em suas veias. Os olhos de Alex estavam arregalados, e Bruno encarava Tadeu com uma seriedade que poderia cortar o ar. "E como pensa que vai fazer isso?" Tadeu zombou, desprezo evidente. "Você é só um rico covarde que vive escondido atrás de suas paredes. As dívidas precisam ser pagas."
Ana não recuava. Seus olhos estavam fixos em Tadeu. Você não sabe da verdade, Tadeu. Miguel não desapareceu. Ele estava aqui escondido. Ele só queria proteger a família. As palavras dela caíram como uma bomba. A multidão murmurou. Rafael sentiu o coração disparar. Miguel sempre procurou proteger a família. Mas a verdade agora detonava novas dúvidas em seu peito. E a tensão subia como vapor. Você está dizendo que Miguel ainda está vivo? Rafael gritou confuso. As pessoas reagiram, algumas murmurando, outras trocando olhares nervosos. O que era essa história? Como ele não soube disso? Nesse instante, Tadeu sorriu com um olhar sinistro. Saia do caminho, Ana. Você dá pouca importância ao que está fazendo. E armado, ele ergueu a arma, o olhar focado na direção das crianças. O tempo parecia parar. Não! Rafael gritou, sua voz ecoando pela rua, e um nó se formou em sua garganta. Mas antes que ele pudesse agir, alguém na multidão gritou. Completo, ele está atrás de você. O rosto de Tadeu se virou, e de repente, uma sombra a passos pesados se aproximou. Era Miguel, como um fantasma, surgindo do nada. Ele era um espectro assombroso, mas seus olhos estavam vivos, cheios de intensidade. Eu estou aqui. Um choque absoluto tomou conta da cena. A multidão parou, surpresas preenchendo os rostos. Rafael olhou incrédulo, sem conseguir processar. Mas como isso é possível? Sua voz mal escapou. Miguel fez rapidamente um sinal para que as crianças ficassem atrás dele. Desculpe por tudo, Rafael. Eu não queria que você estivesse envolvido. A tensão no ar era palpável. Os trigêmeos, por outro lado, estavam paralisados, olhando para o pai com uma mistura de amor e confusão. Nesse momento, enquanto o coração de Rafael ainda tentava aceitar o que via, uma explosão repentina ecoou ao fundo. Um carro pegou fogo, chamas se elevando contra o céu cinza, e a multidão gritou, dispersando em pânico. Corra! Rafael gritou, puxando os trigêmeos para longe do incêndio. Mas enquanto fazia isso, um gesto involuntário de Miguel chamou sua atenção. Ele se virou para Tadeu, que agora estava em estado de choque entre a confusão e o medo, e então a reviravolta. Miguel ergueu a mão para o céu e, com um grito, pronunciou um nome que cortou o silêncio. Paula! A palavra reverberou como um trovão. Paula, você não pode ficar longe mais. Venha! Um segundo depois, uma mulher apareceu entre as sombras, seus olhos fixos em Miguel. Era uma mulher que Rafael nunca esperaria ver. Paula, a ex-namorada de Miguel, desaparecida depois que ele tomou suas decisões arriscadas. Você a deixou para trás, Miguel gritou, sua voz cheia de dor. E agora precisa decidir de que lado está. Os trigêmeos olharam em volta, confusos, e Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu não sabia, Paula disse, sua voz trêmula. Eu apenas queria proteger você também. Mas o que aconteceu? Com as crianças. A conexão entre eles era tão densa que se podia quase tocá-la. Tudo o que Rafael pensou que sabia sobre aquelas pessoas estava se desmoronando. A revelação era um sopro gelado, revelando as camadas de mentiras construídas ao longo dos anos. Agora, ele não tinha certeza se Miguel era um herói ou um homem com segredos profundos. A verdade sobre Paula poderia mudar tudo. E a pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente conhecia antes daquele dia fatídico? O caos aumentava ao redor. O fogo iluminava os rostos em pânico, enquanto Rafael tentava processar tudo o que estava acontecendo. Ele precisava agir, mas não sabia para onde se virar. Em meio ao barulho, ele se perguntava se era possível salvar aqueles que tanto amava. E em meio a isso tudo, uma última linha de tensão pairava. No ar, as verdadeiras intenções de Paula ainda estavam por vir, e a história mal havia começado a se revelar. Rafael estava paralisado. As palavras de Maria ainda reverberavam em sua mente. A tensão na rua ficou densa, como se o ar estivesse prestes a estourar. Os olhos de Tadeu, furiosos, se fixaram em Ana. O que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As mãos dos trigêmeos estavam entrelaçadas.
quase como se quisessem se proteger de algo que não podiam compreender. Saia da frente, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Tadeu avançou, passos pesados e ameaçadores. A multidão parecia hipnotizada, incapaz de se mover. Mas Rafael, no impulso quase instintivo, deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o chefe da gangue. Espere! Sua voz saiu mais firme do que o sentia. Eu vou ajudar, mas não machuquem as crianças. A adrenalina pulsava em suas veias. Os olhos de Alex estavam arregalados, e Bruno encarava Tadeu com uma seriedade que poderia cortar o ar. E como pensa que vai fazer isso? Tadeu zombou, desprezo evidente. Você é só um rico covarde que vive escondido atrás de suas paredes. As dívidas precisam ser pagas. Ana não recuava. Seus olhos estavam fixos em Tadeu. Você não sabe da verdade, Tadeu. Miguel não desapareceu. Ele estava aqui, escondido. Ele só queria proteger a família. As palavras dela caíram como uma bomba. A multidão murmurou. Rafael sentiu o coração disparar. Miguel sempre procurou proteger a família. Mas a verdade agora detonava novas dúvidas em seu peito, e a tensão subia como um vapor. Você está dizendo que Miguel ainda está vivo? Rafael gritou, confuso. As pessoas reagiram, algumas murmurando, outras trocando olhares nervosos. O que era essa história? Como ele não soube disso? Nesse instante, Tadeu sorriu com um olhar sinistro. Saia do caminho, Ana. Você dá pouca importância ao que está fazendo. E armado, ele ergueu a arma, o olhar focado na direção das crianças. O tempo parecia parar. Não! Rafael gritou, sua voz ecoando pela rua, e um nó se formou em sua garganta. Mas antes que ele pudesse agir, alguém na multidão gritou. Completo! Ele está atrás de você! O rosto de Tadeu se virou e, de repente, uma sombra, passos pesados, se aproximou. Era Miguel, como um fantasma, surgindo do nada. Ele era um espectro assombroso, mas seus olhos estavam vivos, cheios de intensidade. Eu tô aqui! Um choque absoluto tomou conta da cena. A multidão parou, surpresas preenchendo os rostos. Rafael olhou incrédulo, sem conseguir processar. Mas como isso é possível? Sua voz mal escapou. Miguel fez rapidamente um sinal para que as crianças ficassem atrás dele. Desculpe por tudo, Rafael. Eu não queria que você estivesse envolvido. A tensão no ar era palpável. Os trigêmeos, por outro lado, estavam paralisados, olhando para o pai com uma mistura de amor e confusão. Mas você não me contou. Por quê? Rafael gritou, lutando contra a raiva que borbulhava. Eu também sou parte disso. Tadeu, por outro lado, começou a rir, uma risada sombria e cheia de desdém. Olha a diversão, Miguel. Você arruinou tudo. Agora, o que você vai fazer com suas crianças? Chegou a hora de definir. Vou levar o que me pertence. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão repentina ecoou ao fundo. Um carro pegou fogo. Chamas se elevando contra o céu cinza, e a multidão gritou, dispersando em pânico. Corra! Rafael gritou, puxando os trigêmeos para longe do incêndio. Mas, enquanto fazia isso, um gesto involuntário de Miguel chamou sua atenção. Ele se virou para Tadeu, que agora estava em estado de choque, entre a confusão e o medo, e então, a reviravolta. Miguel ergueu a mão para o céu e, com um grito, pronunciou um nome que cortou o silêncio. Paula! A palavra reverberou como um trovão. Paula! Você não pode ficar longe mais! Venha! Um segundo depois, uma mulher apareceu entre as sombras, seus olhos fixos em Miguel. Era uma mulher que Rafael nunca esperaria ver. Paula, a ex-namorada de Miguel, desaparecida depois que ele tomou suas decisões arriscadas. Você a deixou para trás, Miguel gritou, sua voz cheia de dor. E agora precisa decidir de que lado está. Os trigêmeos olharam em volta, confusos, e Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu não sabia, Paula disse, sua voz trêmula. Eu apenas queria proteger você também. Mas o que aconteceu com as crianças? A conexão entre eles era tão densa que se podia quase tocá-la. Tudo que Rafael pensou que sabia sobre aquelas pessoas estava se desmoronando. A revelação era um sopro gelado, revelando as camadas de mentiras construídas ao longo dos anos.
Nesse momento, um grupo de homens armados saiu da multidão em direção a Tadeu, olhos frios e calculistas. Era uma armadilha. Eles estavam ali para corrigir Tadeu por causa da dívida com Miguel. A tensão subiu. Tadeu estava prestes a perder o controle. Não! Não pode ser! Tadeu gritou, sua bravata desaparecendo. Mas os homens avançaram. A luta se espalhou em um segundo. Rafael se lançou para frente, puxando os trigêmeos de Ana, mas havia muito caos. Ele queria proteger as crianças, mas o que estava prestes a acontecer poderia desmoronar tudo. O que está acontecendo? Gritou Clara. O desespero em sua voz cortando o ar. Rafael não tinha respostas, apenas um mar de incertezas na mente. Miguel tentou manter a calma em meio à loucura, mas a presença de Paula trouxe um novo peso. Você nunca me deixou, gritou. Você entregou nossa vida a eles. O desespero que ecoava em sua voz balançava a confiança de Rafael. Alguém gritou, e as balas começaram a voar. O caos estourou com gritos misturados, e Rafael se viu na linha de frente de um conflito que não começou nele, uma tempestade de traição e lealdade que ameaçava levar tudo. E no piquenique de todas as misturas, a última verdade soou como um sino. Paula não era uma simples ex-namorada. Ela estava ligada a Tadeu, a razão pela qual a dívida de Miguel se transformou em algo mortal. Tudo que Rafael acreditava que era a busca por redenção, agora parecia uma armadilha cruel. O que você fez? Rafael sussurrou, sentindo o chão desmoronar sob seus pés enquanto se preparava para enfrentar essa nova verdade. O labirinto de mentiras estava a um passo de se desdobrar, e ele estava prestes a descobrir que nem tudo é o que parece. Rafael estava paralisado. As palavras de Maria ainda reverberavam em sua mente. A tensão na rua ficou densa, como se o ar estivesse prestes a estourar. Os olhos de Tadeu, furiosos, se fixaram. Anne, Ana, o que ela estava prestes a fazer poderia mudar tudo. As mãos dos trigêmeos estavam entrelaçadas, quase como se quisessem se proteger de algo que não podiam compreender. Saia da frente, Ana. Você não sabe com quem está lidando. Tadeu avançou, passos pesados e ameaçadores. A multidão parecia hipnotizada, incapaz de se mover. Mas Rafael, num impulso quase instintivo, deu um passo à frente, colocando-se entre Ana e o chefe da gangue. Espere! Sua voz saiu mais firme do que o que sentia. Eu vou ajudar, mas não machuquem as crianças. A adrenalina pulsava em suas veias. Os olhos de Alex estavam arregalados, e Bruno encarava Tadeu com uma seriedade que poderia cortar o ar. E como pensa que vai fazer isso? Tadeu zombou, desprezo evidente. Você é só um rico covarde que vive escondido atrás de suas paredes. As dívidas precisam ser pagas. Ana não recuava. Seus olhos estavam fixos em Tadeu. Você não sabe da verdade, Tadeu. Miguel não desapareceu. Ele estava aqui, escondido. Ele só queria proteger a família. As palavras dela caíram como uma bomba. A multidão murmurou. Rafael sentiu o coração disparar. Miguel sempre procurou proteger a família. Mas a verdade agora detonava novas dúvidas em seu peito, e a tensão subia como um vapor. Você está dizendo que Miguel ainda está vivo? Rafael gritou confuso. As pessoas reagiram, algumas murmurando, outras trocando olhares nervosos. O que era essa história? Como ele não soube disso? Nesse instante, Tadeu sorriu com um olhar sinistro. Saia do caminho, Ana. Você dá pouca importância ao que está fazendo. E armado, ele ergueu a arma, o olhar focado na direção das crianças. O tempo parecia parar. Rafael gritou, sua voz ecoando pela rua, e um nó se formou em sua garganta. Mas antes que ele pudesse agir, alguém na multidão gritou, completo, ele está atrás de você. O rosto de Tadeu se virou, e de repente, uma sombra a passos pesados se aproximou. Era Miguel, como um fantasma, surgindo do nada. Ele era um espectro assombroso, mas seus olhos estavam vivos, cheios de intensidade. Eu estou aqui.
Um choque absoluto tomou conta da cena. A multidão parou, surpresas preenchendo os rostos. Rafael olhou incrédulo, sem conseguir processar. Mas como isso é possível? Sua voz mal escapou. Miguel fez rapidamente um sinal para que as crianças ficassem atrás dele. Desculpe por tudo, Rafael. Eu não queria que você estivesse envolvido. A tensão no ar era palpável. Os trigêmeos, por outro lado, estavam paralisados, olhando para o pai com uma mistura de amor e confusão. Mas você não me contou! Por quê? Rafael gritou, lutando contra a raiva que borbulhava. Eu também sou parte disso. Tadeu, por outro lado, começou a rir, uma risada sombria e cheia de desdém. Olha a diversão, Miguel. Você arruinou tudo. Agora, o que você vai fazer com suas crianças? Chegou a hora de definir. Vou levar o que me pertence. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão repentina ecoou ao fundo. Um carro pegou fogo. Chamas se elevando contra o céu cinza, e a multidão gritou, dispersando em pânico. Corra! Rafael gritou, puxando os trigêmeos para longe do incêndio. Mas enquanto fazia isso, um gesto involuntário de Miguel chamou sua atenção. Ele se virou para Tadeu, que agora estava em estado de choque, entre a confusão e o medo. E então, a reviravolta. Miguel ergueu a mão para o céu e, com um grito, pronunciou um nome que cortou o silêncio. Paula! A palavra reverberou como um trovão. Paula, você não pode ficar longe mais. Venha! Um segundo depois, uma mulher apareceu entre as sombras, seus olhos fixos em Miguel. Era uma mulher que Rafael nunca esperaria ver. Paula, a ex-namorada de Miguel, desaparecida depois que ele tomou suas decisões arriscadas. Você a deixou para trás, Miguel gritou, sua voz cheia de dor. E agora precisa decidir de que lado está. Os trigêmeos olharam em volta, confusos, e Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Eu não sabia, Paula disse, sua voz trêmula. Eu apenas queria proteger você também. Mas o que aconteceu com as crianças? A conexão entre eles era tão densa que se podia quase tocá-la. Tudo que Rafael pensou que sabia sobre aquelas pessoas estava se desmoronando. A revelação era um sopro gelado, revelando as camadas de mentiras construídas ao longo dos anos. Você traiu a nossa confiança. Miguel explodiu, dor e desespero em seus olhos. Fui atrás de você e me afundei em problemas por sua causa. A multidão murmura, some numa onda de choque. Ninguém sabia a verdade, e agora tudo estava exposto. A atenção se voltava para Tadeu, que, vendo seu poder e controle se desfazer, avançou com a postura de um animal acuado. Isso é uma loucura! Tadeu bradou, seu olhar passando pela multidão, buscando aliados. Essas crianças não são suas, elas são parte da dívida de Miguel. Ele apontou para os trigêmeos como se fossem objetos, não vidas. E por um instante, tudo parou. Os gritos, o fogo, a fúria. Uma sensação de vidro quebrado encheu o ar, congelando o momento. O quê? A voz de Rafael mal escapou enquanto ele debatia as palavras de Tadeu. Como elas poderiam ser verdade? Ele olhou para os meninos, pusumento e medo em seus olhos. Seria possível? Antes que ele pudesse digerir essa nova informação, um homem se virou na multidão. Um rosto conhecido pelo passado de Rafael. Era André, o amigo de infância deles. Você não conhecia Paula, não é, Rafael? André gritou, e sua expressão era de pura malícia. Trato feito por Miguel com a gangue. A dívida é a briga da Paula. Rafael sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As peças começaram a se encaixar de forma cruel. Paula era mais do que uma. Lembrança. Era parte do caos. Mergulhou no escuro e se entrelaçou em todo esse conflito. Estava tudo em seu controle, gritou. E o que vai acontecer com meus amigos agora? A tensão cresceu e um fogo nas veias de Rafael se inflamou. A história não era apenas sobre dívidas e gangues. Era sobre traição, segredos que se entrelaçavam em cada linha da vida deles. Ele olhou para as crianças, que agora tremiam de medo. E como num pesadelo, enquanto Rafael tentava reunir suas ideias, um estampido ecoou. A arma de Tadeu disparou.
O tempo parou novamente, e o que viria a seguir era incerto. Olhando em volta, a pergunta ecoava em sua mente. Como tudo isso se transformou em um campo de batalha? E quem realmente era o inimigo nessa história de amor e traição? Rafael estava paralisado. As palavras ecoavam em sua mente. Tudo soava como um pesadelo. A multidão respirava confusa. O clima era de tensão pura. Tadeu com a arma em punho e Miguel aparecendo como um fantasma do passado, tudo parecia surreal. E então, o estalo do gatilho cortou o ar. Não! Rafael teve apenas tempo de se jogar na frente das crianças. Um tiro soou e um grito cortou a multidão. O impacto fez Rafael sentir uma dor aguda, mas não era dele. Ele se virou, assustado, buscando a origem do grito. E tudo congelou. Ana, sua amiga, estava caída ao chão. A expressão de dor feroz, o sangue começando a se espalhar pela roupa clara. O pânico tomou conta de Rafael. Não, não, Ana. Ele se jogou para o lado dela. O olhar dela ainda estava fixo, mas seu sorriso agonizante mostrava que a vida estava se esvaindo. Por favor, não! Fique comigo! Os trigêmeos, Alex e Bruno, observavam de longe, aterrorizados. Clara sentou-se paralisada, os olhos arregalados, incapazes de compreender a cena de terror à sua frente. O mundo desabava ao redor deles. Miguel olhou para Tadeu, seu rosto agora perdido entre a fúria e a impotência. O que você fez? Tadeu, agora em pânico, disparou. Você não sabe com quem está lidando. Eu não quero você no meu caminho. A voz dele tremia, mas a raiva era palpável. A multidão se dispersou, murmurando em choque enquanto as pessoas corriam. Rafael agarrou a mão de Ana, os dedos dela frios e trêmulos. Desculpa, desculpa. Um nó na garganta quase o fez sucumbir. Ele estava perdendo alguém que nunca esperou precisar. Ele achava que a amizade deles era sólida, sem saber que havia buracos fatais nela. Mas enquanto tentava manter os olhos na amiga, Miguel interrompeu com um grito. Não, espere! Nesse momento, a porta de um carro próximo se abriu abruptamente. E uma mulher surgiu, sua figura se destacando entre a fumaça e a confusão. Era Paula, a ex-namorada de Miguel. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, um grupo de homens armados a seguia. Todos com rostos conhecidos por Rafael, os antigos amigos de Miguel, aqueles que ele achava que estavam mortos ou longe. Paula, o que você está fazendo aqui? Voz de Miguel tremia entre esperança e incredulidade. Você não me deixou muito escolha, Miguel. E eu tive que trazê-los. Estava tudo armado, você sabe. Eles estão aqui para cobrar a dívida. Paula gritou, seu olhar se movendo entre Tadeu e Miguel. Rafael teve a sensação de que o chão desmoronava mais uma vez. Dívida? O quê? O que você está falando? Ele olhava para Miguel, buscando respostas. As lembranças de uma vida tranquila desfaziam-se em frações de segundos. Eu não sabia que você estava envolvida com eles. Paula, Miguel gritou, seu desespero crescente. Você não pode estar fazendo isso. Eu fiz o que precisava, Miguel. Você não entendeu. Tadeu é só um peão no jogo, e eu sou a rainha. Você tem noção do que está em jogo aqui? Ela continuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Rafael não acreditava. Desconfiava que havia algo obscuro sobre Paula, mas a dimensão da mentira não tinha tamanho. Ele olhou para a multidão, as apostas agora subindo em um jogo de trucos. Ele se virou uma última vez para Ana, que começou a respirar com dificuldade. Por favor, não! Não me deixe! A voz dela estava quase em um sussurro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, seu olhar se perdia. Era um pedido desesperado, um pedido que Rafael não poderia ignorar. Mas o que poderia fazer? Ele estava cercado, e a verdade era mais cruel do que qualquer mentira que poderia imaginar. A explosão de sentimentos e ações tornava-se um turbilhão, e no meio disso tudo ele sentia que em seu coração sabia a verdade. Em um último momento de clareza, percebeu que tudo o que construiu era baseado em algo frágil.
A vida deles estava interrompida por segredos, traições e a menor sombra de dúvida do que aqueles que pensou serem amigos. E a pergunta ardia em sua mente. Esses indivíduos que ele via como amigos, até onde estariam dispostos a ir? Para proteger seus próprios segredos. A mão de Ana apertou a dele uma última vez, um fio de conexão que estava rapidamente se apagando. E em meio a essa tragédia, a incredulidade começava a se firmar. Algo falou mais alto em seu coração. Os verdadeiros traidores poderiam não ser quem ele pensava. E assim, o que aconteceria agora? Com Ana perdendo a luta e tudo desmoronando ao redor, Rafael se sentiu mais perdido do que nunca. As verdades estavam se desdobrando, e ele estava prestes a descobrir que a linha entre aliados e inimigos não era tão clara quanto parecia. Rafael estava paralisado. As palavras ecoavam em sua mente. Tudo soava como um pesadelo. A multidão respirava confusa. O clima era de tensão pura. Tadeu, com a arma em punho, e Miguel aparecendo como um fantasma do passado. Tudo parecia surreal. E então, o estalo do gatilho cortou o ar. Não! Rafael teve apenas tempo de se jogar na frente das crianças. Um tiro soou e um grito cortou a multidão. O impacto fez Rafael sentir uma dor aguda, mas não era dele. Ele se virou, assustado, buscando a origem do grito. E tudo congelou. Ana, sua amiga, estava caída ao chão, a expressão de dor feroz, o sangue começando a se espalhar pela roupa clara. O pânico tomou conta de Rafael. Não, não, Ana! Ele se jogou para o lado dela. O olhar dela ainda estava fixo, mas seu sorriso agonizante mostrava que a vida estava se esvaindo. Por favor, não! Fique comigo! Os trigêmeos, Alex e Bruno, observavam de longe, aterrorizados. Clara sentou-se, paralisada, os olhos arregalados, incapazes de compreender a cena de terror à sua frente. O mundo desabava ao redor deles. Miguel olhou para Tadeu, seu rosto agora perdido entre a fúria e a impotência. O que você fez? Tadeu, agora em pânico, disparou. Você não sabe com quem está lidando. Eu não quero você no meu caminho. A voz dele tremia, mas a raiva era palpável. A multidão se dispersou, murmurando em choque, enquanto as pessoas corriam. Rafael agarrou a mão de Ana, os dedos dela frios e trêmulos. Desculpa, desculpa! Um nó na garganta quase o fez sucumbir. Ele estava perdendo alguém que nunca esperou precisar. Ele achava que a amizade deles era sólida, sem saber que havia buracos fatais nela. Mas enquanto tentava manter os olhos na amiga, Miguel interrompeu com um grito. Não, espere! Nesse momento, a porta de um carro próximo se abriu abruptamente e uma mulher surgiu, sua figura se destacando entre a fumaça e a confusão. Era Paula, a ex-namorada de Miguel, mas ela não estava sozinha. Atrás dela, um grupo de homens armados a seguia, todos com rostos conhecidos por Rafael. Os antigos amigos de Miguel, aqueles que ele achava que estavam mortos ou longe. Paula, o que você está fazendo aqui? A voz de Miguel tremia entre esperança e incredulidade. Você não me deixou muita escolha, Miguel. E eu tive que trazê-los. Estava tudo armado. Você sabe, eles estão aqui para cobrar a dívida. Paula gritou, seu olhar se movendo entre Tadeu e Miguel. Rafael teve a sensação de que o chão desmoronava mais uma vez. As peças começaram a se encaixar de forma cruel. Dívida? O quê? O que você está falando? Ele olhava para Miguel, buscando respostas. As lembranças de uma vida tranquila desfaziam-se em frações de segundos. Eu não sabia que você estava envolvida com eles, Paula. Miguel gritou, seu desespero crescente. Você não pode estar fazendo isso. Eu fiz o que precisava, Miguel. Você não entendeu. Tadeu é só um peão no jogo, e eu sou a rainha. Você tem noção do que está em jogo aqui? Ela continuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Rafael não acreditava. Desconfiava que havia algo obscuro sobre Paula. Mas a dimensão da mentira não tinha tamanho. Ele olhou para a multidão. As apostas agora subindo em um jogo de trucos. Ele se virou uma última vez para Ana, que começou a respirar com dificuldade. Por favor, não me deixe! A voz dela estava quase em um sussurro.
As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Seu olhar se perdia. Era um pedido desesperado, um pedido que Rafael não poderia ignorar. Mas o que poderia fazer? Ele estava cercado, e a verdade era mais cruel do que qualquer mentira que poderia imaginar. A explosão de sentimentos e ações tornava-se um turbilhão, e no meio disso tudo, ele sentia que em seu coração sabia a verdade. Em um último momento de clareza, percebeu que tudo o que construiu era baseado em algo frágil. A vida deles estava interrompida por segredos, traições e a menor sombra de dúvida do que aqueles que pensou serem amigos. E a pergunta ardia em sua mente: os verdadeiros traidores poderiam não ser quem ele pensava. De repente, um grito cortou o ar. Uma figura familiar surgiu da multidão. Era Miguel, não com a revolta que ele demonstrara até então, mas com uma expressão de desespero profundo. Paula, não faça isso! E em um segundo, o chão sob os pés de todos parecia ruir. Você não pode me deixar, Miguel. A voz de Paula ecoou, como um golpe. Eu só fiz o que você me pediu. Você não pode me atacar como se eu fosse o inimigo. Rafael sentiu um arrepio na espinha. O que estava acontecendo? As palavras de Paula eram como facas, cortando a trama da história. E então, a verdadeira natureza dela começou a se revelar. Não sou eu quem controla isso. Era você. Sempre foi você. Miguel ficou branco como a neve. O quê? As revelações estavam se acumulando como os raios antes da tempestade. E em meio a isso tudo, Rafael sentiu que cada fragmento dessa história se encaixava. Ana, caída e machucada, era uma vítima. Mas e Miguel? Ele sempre teve a decisão nas mãos. Os rostos de Tadeu e seus homens se iluminaram com um ar de triunfo ao perceberem a confusão crescente. Eles estavam esperando por esse momento, e agora tudo parecia uma armadilha. As vozes se aglomeravam, os gritos aumentavam, e Rafael compreendeu que a linha entre amigos e inimigos era mais fina do que havia imaginado. E tudo o que ele pensara ser verdade desmoronava diante de seus olhos. As confusões, as verdades ocultas. O que mais ele não sabia? O mundo de Rafael estava prestes a se virar de cabeça para baixo, e uma única palavra da boca de Paula poderia mudá-lo para sempre. Ele sentiu que a respiração apertava e o pânico começava a subir. O que viriam a seguir? E nessa fração de tempo, ele se perguntava se alguém sobreviveria. A essa tempestade de mentiras, Rafael estava em choque. O caos ao seu redor se intensificava. Ana no chão, seus olhos pedindo socorro. Ele se jogou mais perto. A dor dela era uma faca em seu peito. Ana, não, aguenta firme! Ele não sabia o que fazer. O pânico aumentava e a fumaça envolvia tudo como uma neblina desesperadora. Eu não vou deixar você, ele sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam. Era um instante, um momento congelado. Miguel havia se aproximado, a expressão dele tirando a frieza que costumava ter. Os antigos amigos, a gangue, tudo se confundindo na velocidade da ação. Paula estava ali, pronta para causar mais destruição. Mas no fundo, Rafael sentia que havia mais nessa história. Tadeu, que parecia um animal acuado, gesticulou com a arma, olhando nervosamente para os arredores. Essa não é a... Ora, não podemos deixar que vocês escapem. O terror no ar poderia ser cortado com uma faca. Mas a multidão começou a se afastar, sussurros ecoando, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Miguel virou para Tadeu, a raiva e o desespero tomando conta. Você é um covarde. Isso nunca foi sobre eles. Ele piscou para Rafael, seu olhar pedindo ajuda. A conexão entre eles havia voltado à tona. Eu não sabia que Paula estava manobrando tudo isso, mas agora entendo. Temos que acabar com isso. Rafael, ainda segurando Ana, olhou para os meninos, sentindo que cada segundo estava se esgotando. Temos que agir. O que estamos esperando? Os trigêmeos, a ansiedade arrebatando suas expressões, estavam perdidos em meio aos adultos em pânico, mas ele não podia deixá-los. Era sua responsabilidade. Paula riu, um riso amargo que ecoou. Agora, já era. Vocês realmente acreditam que podem escapar desse jogo? Sua presença era como um veneno correndo pelas veias, e Tadeu, percebendo a mudança no ambiente,
começou a ceder, dando um passo para trás, quase nervoso. Angustiante, Rafael gritou, agora claro. Ele sentia a vida de Ana se esvaindo, mas tinha que focar. Eu sei o que você fez, Paula, mas pode parar. Haverá outra chance se você decidir ajudar. Os olhares se encontraram e ela hesitou. Rafael percebeu a fragilidade nela. Ele se levantou, o corpo tremer de dor, mas a determinação falava mais alto. Não somos inimigos. Ninguém precisa morrer aqui. Foi nesse momento que um milagre aconteceu. Ana, com a voz ainda trêmula, conseguiu sussurrar: Rafael, lute, esqueça a dor. Ele olhou para os trigêmeos, segurando as mãos deles, e falou: Vamos sair dessa juntos! Precisamos de vocês! E como num clique, uma nova onda de energia percorreu a multidão. As pessoas começaram a se unir, os murmúrios de apoio aumentando. Lançar! É isso que você quer, Tadeu? Guerra? Miguel, agora em posição de ataque, desafiou o líder da gangue. Vamos acabar com isso agora, você e eu, no chão! A tensão era palpável. A bravura dele acendeu um momento de clareza, e a luta, inevitável e cheia de energia, começou. Rafael empurrou os trigêmeos para longe, buscando dar espaço. As pessoas ao redor começaram a ajudar, criando um escudo de proteção. Os sons das vozes misturadas, o aroma de queimado da fumaça, as explosões ao fundo tornavam tudo surreal. Mas o espírito de união estava ali, e isso era tudo o que eles precisavam. Miguel se lançou contra Tadeu e a cena se desenrolava como um filme. Um golpe, dois, e o tempo parecia esticar. Rafael sentiu a adrenalina tomar conta. Mesmo que a dor em seu peito permanecesse, havia uma luz. Ana olhava, cada movimento dela intenso, como se a vida estivesse retornando. Juntos, lutaram. A comunidade se uniu, cada um com seus medos, mas decidindo que não iriam mais ser vítimas. No fim, tudo que se concretizou foi uma força coletiva. Tadeu e Paula, incapazes de lutar contra essa força, recuaram. A gangue se dispersou, e a certeza do que tinham feito a todos envolveu o ar. Rafael soluçava, segurando Ana, olhando para os trigêmeos. Valeu a pena, não vale? As luzes da cidade começaram a piscar, mas havia esperança. Todos ali haviam se perdido em meio à vida, mas juntos poderiam encontrar o caminho. Uma nova era poderia surgir das cinzas do passado. Assim, enquanto a fumaça dissipava e os gritos se transformavam em palavras de apoio, o futuro começava a ganhar cor. Ele olhou para a comunidade, e uma nova força começava a direcionar seus próximos passos. Havia muito a aprender, mas a história deles ainda não tinha fim. E se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal. Não espere nem um segundo a mais. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final, porque a sua voz é importante para a nossa comunidade. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos construir uma história ainda mais incrível.